O meu primeiro trimestre da gestação. Quais foram as mudanças reais que aconteceram por aqui? Pode treinar? Dá muito enjoo? Como se alimenta? O que acontece? Quando eu descobri que eu estava grávida, eu imaginei muitas mudanças, mas confesso que o primeiro trimestre ele me surpreendeu bastante. E tem várias coisas que ninguém fala por aí, e eu resolvi compartilhar aqui como que foi a minha experiência então. E eu quero começar falando sobre a rotina, o que muda na rotina quando tu descobre que tá grávida e o que acontece nesse primeiro trimestre. Bom, eu tinha uma rotina bem ajustadinha, regrada de acordar cedo e treinar, voltar, me arrumar, trabalhar e sempre com muita produtividade, muito gás, né, de fazer as coisas, enfim, sempre muito em ação. E o primeiro trimestre principalmente, mas eu acredito que todos os trimestres da gestação, eles te convidam a acalmar um pouco mais. Então a rotina mudou. Teve dias que eu precisei dormir um pouquinho mais, ou dormir de tarde, ou não consegui dar conta de fazer aquilo que eu tinha planejado fazer no dia, porque o corpo fica mais cansado. Tu realmente tá usando muita energia ali, né? E principalmente no início, que tá desenvolvendo tudo, é mais intenso, assim, exige mais do teu corpo e o teu corpo parece que te pede para dar uma acalmada. A alimentação. O que mudou na alimentação por aqui? Eu já estava, antes de engravidar, fazendo um plano nutricional com uma nutricionista, já estava seguindo mais ou menos o que ela me orientava e desde que eu descobri a gestação, então eu comecei a cuidar um pouquinho mais, pedir mais auxílio para nutricionista, né, do que eu podia mudar, do que eu podia me alimentar, enfim. E eu senti algumas semanas ali, eu acredito que na 7ª semana até a 10ª semana, eu senti os famosos enjoos. Mas eu acredito que foi muito pouco em relação ao que eu escuto de outras grávidas, foi bem pouquinho, sabe? Foi uma náuseazinha, porque eu nem precisei tomar remédio, nem precisei fazer nada, só esperar que passava. O que me ajudou bastante nesses momentos, assim, que eu sentia esse enjoo, era bolachinha recheada. Bolachinha recheada, não. Bolachinha água e sal. Ela, não sei porquê, mas parece que era sempre no momento que o meu estômago tava meio vazio, eu tava com um pouco de fome. Então a bolachinha, ela dava uma organizada ali, colocava uma coisinha no estômago e passava um pouco daquela sensação. Outra coisa que me ajudou, que eu não vi em nenhum lugar, tá? Foi uma experiência própria mesmo, foi água com gás. Eu sentia muita vontade de tomar água com gás, uma coisa bem refrescante, assim, e aquelas bolinhas, e me ajudava também com os enjoos. Eu tive que adaptar o plano alimentar, porque teve momentos que eu não conseguia comer toda aquela quantidade de comida que estava no meu plano, então a Nutri fez um processo de separar, de colocar menos porções, porque eu não estava conseguindo comer a porção inteira. Isso no segundo trimestre muda bastante, mas isso fica para um próximo vídeo que eu vou gravar sobre o segundo trimestre. Então, nesse primeiro trimestre, tu acaba que não consegue comer tanto. Mas, com o passar das semanas, isso foi melhorando e na 12ª já tava assim, ó, 100% comendo normal, o que tava no meu plano. A gente aumentou um pouquinho da quantidade de proteína, da quantidade de feijão, né, por causa do ferro, folhas verdes, enfim, porque realmente o ferro é algo que baixa bastante e no primeiro trimestre que tu tá ali, né, começando a produzir mais sangue e tudo, e aumenta o fluxo sanguíneo, muda muita coisa no teu corpo, né, vai sugando todas aquelas reservas ali de ferro, de vitamina B12, que foi algo que eu tive que suplementar também, então tem que cuidar muito. Além da alimentação, a suplementação, né? E no treino, o que mudou na rotina de exercícios? Bom, eu vou gravar um vídeo só falando sobre isso, porque eu achei que ia ser de um jeito e tá sendo completamente diferente, assim, do que eu imaginei. No primeiro trimestre, o teu corpo realmente tá precisando gastar energia com o serzinho que ele tá criando ali dentro. Então, eu senti que o meu fôlego ficou muito menor. Eu não conseguia fazer coisas que eu estava acostumada antes. Então, eu cansava muito mais rápido, eu não tinha tanta disposição. E isso é uma coisa super inteligente que o nosso corpo faz, né? Porque realmente não dá para gastar energia com o que não é importante nesse momento.
Então os meus treinos foram bem leves, bem tranquilos. A minha obstetra disse para eu parar de fazer crossfit, tá? Que eu estava indo antes. Então eu parei e comecei a fazer um treininho mais tranquilo, musculação, bem leve, tudo. Comecei a sentir muita falta, mas resolvi, né, seguir as orientações por causa da intensidade do crossfit e tudo mais. Mas depois eu até descobri que dava para eu ter ficado, só adaptar bem, que dava para ter treinado tranquilo, mais tranquila nesse primeiro trimestre. Mas foi muito importante não deixar de treinar, porque o corpo ele muda muito, a tua performance muda muito, e se a gente parar completamente os exercícios nesse primeiro trimestre, para voltar depois vai ser muito mais difícil. Então, pelo que eu senti na minha experiência, continua treinando, continua se exercitando, que isso faz bem para ti e para o bebê. Então, tudo que eu fui vendo e conhecendo e tendo de informações depois foi que é muito importante se exercitar e não dá pra gente ter tanto medo assim do exercício. Eu fiquei com medo, então eu pisei no freio bastante, mas hoje eu já faria diferente nesse primeiro trimestre. Eu treinaria um pouquinho mais tranquila do que foi. E o corpo, o que muda, né? No primeiro trimestre ainda a gente não tem grandes mudanças no corpo porque a barriga não cresceu tanto ainda, mas tu já tá sentindo muitas coisas. Eu comecei a sentir o útero, comecei a sentir os ligamentos do útero se esticando e isso dá umas fisgadas bem fortes. Teve momentos até que eu senti muita dor espirrando, eu fui espirrar assim numa posição meio torta e senti muita dor desses ligamentos, assim, é realmente uma coisa se espichando, assim, parece que o músculo tá se alongando, mas não é músculo, mas tu sente, assim, umas dores diferentes que tu nunca sentiu na vida. E algumas curiosidades que poucas pessoas falam, ou que eu nunca tinha ouvido falar, na verdade, não tava esperando por essas mudanças, que foram: a pele muda muito, a minha pele pelo menos ressecou muito. Bem no início eu tive como se fossem surgir muitas espinhas, começou a surgir várias bolinhas assim. No meu teste eu lembro que tava cheia de bolinhas. E eu pensei, pronto, né? Vou virar uma adolescente total, com aquela monte de espinha. E eu comecei simplesmente a hidratar muito o rosto. Comecei a usar um hidratante do CeraVe para pele oleosa até. Comecei a hidratar e essas bolinhas foram sumindo. Foi bem rápido até. E surgiu uma espinha que outra. Eu achei que a pele ia ficar mais oleosa, mas ela ressecou. Então, por mais que tivesse algumas espinhas, a minha pele começou a ficar sequinha, assim. Eu tinha a pele bem oleosa, no final do dia era aquele óleo puro pingando. Hoje, no final do dia, minha pele tá normal. Então, isso foi uma coisa bem interessante. Tá aqui se mexendo. Eu almocei agora há pouco, daí ele dá umas mexidinhas. Mas isso não faz parte do primeiro trimestre. Eu não senti o bebê mexer, demorei bastante pra sentir. E vou contar no vídeo do segundo trimestre. Além dessa mudança na pele, teve a mudança no cabelo. Meu cabelo ressecou muito. Eu lavava todos os dias, né? Treinava todos os dias, sentia ele pesado, oleoso. Sentia aquela necessidade louca de lavar e agora não. Agora posso passar uns 2 dias assim que parece que o cabelo nem fica sujo. Porque ficou bem mais ressecado mesmo. O ruim é para as pontas e tudo, que eu sinto que ele tá com esse aspecto um pouquinho mais seco. Então tem que hidratar mais, passar uns produtos bons aí para hidratação, para trazer essa água de volta pro cabelo, né? Além de tomar muita água. E tem a mudança no fluxo sanguíneo, né? Essa é uma mudança que afeta e traz outras coisas. Então, esse aumento do nosso fluxo sanguíneo muda muitas coisas. Muda até a nossa visão. A nossa visão fica um pouquinho prejudicada, a gente não enxerga, pode não enxergar tão bem, pode mudar alguns graus, se você já usa óculos. Eu senti que a minha visão ela não tá tão maravilhosa, assim, eu super conseguia ler de longe, agora não tá lá essas coisas. Outra coisa que eu percebi foram as manchinhas, então o fluxo sanguíneo ele pode provocar mais manchinhas na nossa pele,
pode melasmas aparecerem, então eu tenho um melasma aqui na testa, que ele já tá aparecendo mais. Eu tenho umas manchinhas de espinhas aqui assim, que elas ficaram bem mais vermelhinhas, então fica tudo mais marcadinho, sabe? E o primeiro trimestre, na verdade, ele é delicioso, assim, porque tu tá vivendo aquela novidade, aquele encanto, tá descobrindo, né? Essa magia que é a vida acontecendo realmente dentro de ti. E eu achei o primeiro trimestre muito bom, muito maravilhoso. Apesar desses desconfortos físicos, eles foram muito pequenos em relação a tudo que estava acontecendo, né? Criando um serzinho dentro de mim, então era muito pouco esse desconforto perto dessa grandeza que é, né, gerar uma vida. E se você também tá passando por essas mudanças da gestação, comenta aqui embaixo, me conta como que foi o primeiro trimestre para você, ou se você tá vivendo ele agora, o que você tá sentindo, vai ser muito legal conversar com vocês. E te espero no próximo vídeo. Um beijo!